Oi, meninos, tudo bem? O que vocês estão rindo aí? Hum? Que tá todo mundo com a câmera desligada? Falem pra mim o que vocês estão morrendo de rir aí, achando graça. Eu quero saber também. Quero rir junto com vocês. Na verdade, só foi uma risadinha que eu ouvi. E lá pode comprar e levar na hora, que o monitor tá. Vocês estão bem, sexto ano? Todos estão bem? Todo mundo bem ou não? Falem comigo. Eu tô bem. Tá bem? Que ótimo. Isso é bom. E a senhora tá bem? Tô bem, um pouco cansada, mas tô bem, graças a Deus. Eu só vou organizar aqui o livro de vocês, abrir, porque eu deixei ele aberto, ele não quis abrir, que ele saiu automaticamente, não sei por quê. Eu vou abrir ele novamente aqui no computador pra gente Se a gente vai fazer. usar o livro novo? Ainda não, vamos. Não, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma opção, se vocês concordarem, pode ser? Vou propor para vocês e vocês me falam o que vocês acham, tá? É, o último capítulo do livro 2 vai falar sobre a indústria e transformação da matéria. Então, ele vai tratar sobre o recurso de esgoto, tratamento e mapeamento de esgoto. É isso que ele vai trazer. Aí eu queria ver com vocês se o que vocês acham da gente discutir juntos esse assunto na nossa próxima aula. O que vocês acham? Como que seria isso? Vocês fariam uma leitura desse capítulo, como fariam um resumo dele, anotando as coisas mais importantes, e aí eu vou preparar o meu e nós vamos discutir juntos esse assunto. O que vocês acham? E hoje a gente inicia o livro 3. Hã? Vocês concordam? Ok. Ok? Aí, em troca, eu não vou passar a tarefa de ciências do livro novo e nem de geografia amanhã. Vou deixar só esse capítulo para vocês. Tá bom? Pode ser? Então, amanhã não Catarina, tem aula, tia? amanhã tem aula. Amanhã a gente tem aula de geografia, mas eu não vou passar tarefa. Vou deixar só esse capítulo de ciências como trabalho. Tá? Então anotem aí, ó. Resumo do capítulo 2 do livro 2. Trabalho, tá? O Vitor tem aula. Você entendeu que tem aula, né? Não vai falar para Sim. sua mãe que não tem aula, não. Você deixa a tia Lu me procurar lá. Lá, Larissa, você não vai dar aula, não? Viu? Então anotem aí para mim. Eu vou anotar aqui na minha folhinha, tá? Aí hoje a gente inicia o livro 3. Combinado? Combinado? Combinado. Ok. Façam no caderno mesmo, resumo, tá? Ô tio, eu acabei de entrar. Resumo de quê? Ô, Emanuel, eu tô passando como trabalho para vocês fazerem. Deixa eu só anotar aqui, senão eu esqueço. Deixa eu anotar na minha agenda, tá? Eu tô passando para vocês um trabalho para vocês fazerem. O livro 2, falta a gente ainda concluir o último capítulo. Só que o último capítulo vai falar sobre a indústria e suas transformações e os impactos ao ambiente. Então, como trabalho, eu quero que vocês façam para a próxima aula nossa de ciências, vocês vão apresentar. Nós vamos apresentar juntos esse capítulo. Você vai fazer uma leitura, fazer um resumo dos principais assuntos que contém nele. E aí eu não vou passar a tarefa de geografia amanhã, vai ter só aula de geografia, não vai ter tarefa. E na aula de ciências, semana que vem, vocês fazem essa apresentação como trabalho. Tudo bem? Combinado?
Você concorda com isso? Seus colegas concordaram e aí eu coloquei aqui já como tarefa ou como trabalho. Tá bom, tia. Tá bom assim? E hoje nós iniciamos o livro 3, tá? De ciências. Fica legal assim, não fica? Deixa eu só fazer a chamada rapidinho aqui. Beatriz, Catarina tá presente. Beatriz, Emanuel. Entendeu agora? Ítalo, João Pedro justificou. Luísa presente. Maria Lúcia presente. Maria Vitória tá presente? Ainda não, né? Nicole presente. Noemi presente. Vitor Hugo presente. Vitória presente. Todo mundo entendeu o que eu pedi, né? Que ficou então combinado entre nós, né? Todos entenderam, né? Sim? Então vamos lá. Então deixa eu só reabrir o outro livro aqui, que eu tava abrindo o livro 2. Então eu vou reabrir o outro livro. Eu já faço compartilhamento de tela com vocês, tá bom? Só um segundinho. Aqui. Capa do livro 3 é bonita, né? É isso. Pronto, agora dá pra mim fazer o compartilhamento de tela, tá? Só um pequeno segundo. Aqui. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim, tia. Sim, ótimo. Sim, tia, mas tá mostrando a capa do livro. Mas é a capa dele mesmo, que é pra mostrar. Ai, gente, saiu. Deixa eu pegar aqui de novo. Pior que quando você quer reabrir ele... Ah, veio. Você quer reabrir ele quando tá compartilhando a tela, ele fica ruim de abrir. Então, tá aí a capa do nosso livro. Bonito, né? O que a gente vai aprender? Vocês já folhearam um livro de vocês? Não, tia. É um assunto que eu gosto muito. Nós vamos falar sobre um pouquinho mais sobre o corpo humano, sobre estímulo, que é a nossa coordenação nervosa, características da organização dos seres vivos. Gosto muito desse assunto. Esse livro é um livro pequeno, então creio que a gente termina ele bem rápido. Que aí a gente vai pro livro 4, tá? Então Ô, tia, vamos. você gosta dessa matéria? Eu acho a matéria de estudar o corpo nojento. Nojento? Não é não, nada melhor do que você entender o que acontece no seu organismo. A gente aprendeu essa matéria no passado. Vocês estudaram no 5º ano. Realmente. Ele é conteúdo do 5º. Só que aqui nós não vamos estudar especificadamente o que vocês viram no 5º ano. Nós vamos falar mais detalhado sobre o sistema nervoso, tá? Tá bom? Mais sobre o sistema nervoso. Então, olha, como que a gente reage aos estímulos, né? Os estímulos é a prova de que a nossa reação corpórea, né, funciona muito bem. Então, deixa eu movimentar o livro aqui, porque ele não quer me obedecer. Pronto. Toma cuidado, porque senão meu mouse aqui do computador passa demais. Então, vamos lá. Espera aí, deixa a página recarregar. Pronto. Espera aí, passou tanto. Deixa eu voltar. Bora. Ai, gente, meu mouse estragou. Aí eu tô usando o mouse do notebook. Ele é muito ruim de mexer porque ele é muito sensível. Então, qualquer toquezinho que você dá, ele passa tudo uma vez.
Então vamos lá. Características da organização de seres vivos, né? Que a gente vai ver, né? Características gerais, os seres vivos e as suas células. Isso aí vocês não estudou direito, não. Diferença entre as células animais e vegetais, atividades celulares. Tudo isso nós vamos estudar nesse capítulo, tá bom? Vocês sabiam que tem dois tipos de células, eucarióticas e procarióticas. Vocês sabem a diferença? Uma é animal e outra não é animal. Qual será que é animal? Qual será que não é? Hein? Alguém sabe? Ô tia, fala o nome delas de novo. Que é porque aqui no livro não tô achando. Professora, repete de novo, travou. Eu perguntei para vocês que tem dois grupos de células. Um é um conjunto de células que a gente chama de eucarióticas ou eucariontes e células procarióticas ou procariontes. Uma célula é animal e outra não. Vocês sabem qual é e qual não é? Então vamos lá, nós vamos descobrir juntos, tá? Na natureza, nós já vimos, né, que tem toda a interação entre todos os seres vivos. E aí, apesar de ser intuitivo, nem sempre é fácil diferenciar, né? Olha essa imagem aí, ó, que imagem linda. Olha essa natureza. Intuitivo é tudo que é relacionado à nossa intuição, capacidade que o indivíduo tem de fazer seus julgamentos, tá? Justificação lógica para dar resposta a alguma coisa. Então é provável que você tenha apontado que as pessoas e as árvores são seres vivos, mas a água e as rochas não são. É verdade, gente? Tente justificar essa resposta e o que os seres humanos e as plantas têm em comum que permite serem classificados como vivos. Como que vocês responderiam isso? Pergunta. O que vocês acham? Eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham? Chegou aqui uma mensagem no bate-papo. Vou verificar do que é. Vou só aumentar aqui a minha tela. Acho que fica melhor de ver assim, ó. Fica legal. Fica grandão. Tia, eu acho que é porque as duas precisam de cuidado. Cuidados? O que seria? Receber uma mensagem interessante. Os Que vivos. é, por exemplo, a gente tem que cuidá-las. Cortou um pouquinho, Maria Lúcia, cortou um pouquinho. Fala de novo, você falou e a tia não entendeu porque cortou sua fala. Eu disse que porque as plantas, elas precisam de cuidado, porque elas precisam da água. Ô tia, porque seres todos os seres vivos são constituídos por um material em comum. A resposta está no livro. Isso mesmo. Cuidados, Maria Lúcia. Todos vão precisar de cuidado, você concorda? Tanto o ser vivo como o ser não vivo. Todos precisam de um cuidado. A resposta que eu recebi aqui no bate-papo, a diferença não é porque uns se locomovem e outros não. Existem seres vivos que estão classificados como na classe dos animais, que não e dos vegetais que não se movem e são seres vivos. A diferença está na sua composição, tá bom? Então vamos lá juntos aprender quais são as características gerais dos seres vivos, tá? E agora vocês vão saber responder qual é a diferença,
O que que eles têm em comum que permite eles serem classificados como seres vivos? Meninos, vocês me desculpem, eu vou só pingar um colíriozinho no olho, porque eu tô com os olhos bem começando a irritar, devido a ficar tanto tempo na frente do computador. Pra vocês terem uma ideia, só hoje eu dei 4 aulas. Nossa, tia, também deve que o olho da senhora tá vermelho por causa. Deve que a senhora não anda dormindo direito. Não tô mesmo, não. Fui dormir, Ô, era tia, 2 horas da santo de poder, noite. tia, você tá quanto tempo na frente desse computador, hein? Desde as 9 da manhã. Parei só para fazer almoço e voltei. Ô, Então, tia, você tá precisando dormir? eu estou, mas tem tanto trabalho que não tem como eu dormir um pouco. Ainda tem o Isaac, aí fica difícil. Vamos lá. Então, ó, para nós trabalharmos o que define o ser vivo, a gente tem que entender o que é vida. Vida é um desafio, né, que vai envolver todos os estudos de diversas áreas. Então, agora, nós vamos entrar nas todas as possíveis explicações que tem para explicar o que é vida. Então, muitas explicações foram propostas, mas nenhuma delas chegou numa unanimidade, tá? Entre os pesquisadores, ou seja, nenhuma delas chegou numa explicação comum entre eles que todos aceitaram e falou, pronto, é isso aqui que define. Não, cada um tem uma explicação sobre isso. Então, vamos lá? Acompanhe comigo, página 4 no livro de vocês. Olhem aí, ó. Então, eles dizem o seguinte: no entanto, atualmente a vida não é definida apenas por uma característica, como a presença de um material, mas por um conjunto delas. Tais características são evidenciadas nos seres vivos, como veremos a seguir. Composição química. Todos os seres vivos são constituídos de alguns materiais em comum. A maioria deles forma um conjunto conhecido como substâncias orgânicas, que inclui carboidratos, como os açúcares, lipídios, óleos e gorduras e proteínas. Além dessas substâncias, outras também estão presentes em todos os seres vivos, como sais, minerais e água. Então, marca isso daí. Então, o que caracteriza um ser vivo? É toda a sua composição, tá? Então, o ser vivo ele é constituído de matéria orgânica, substância orgânica, composição química, substância orgânica, que vai incluir carboidrato, lipídios, proteínas, além de sais minerais e água, tá bom? Então, diferentes grupos de seres vivos, como plantas e animais, podem apresentar carboidratos, lipídios, que são os óleos, e sais minerais distintos, mas todos necessitam de água, que não apresenta variação. Então, olha, saliva é rica em proteínas digestivas, a camada de gordura abaixo da pele é rica em lipídios, que auxilia na temperatura do corpo. A folha também é rica em carboidrato, porque é fonte primária de energia para o funcionamento do corpo. E aí a gente vai entrar no tema metabolismo. Metabolismo é o conjunto de todas as transformações, de todos os materiais absorvidos que são realizados pelo organismo dos seres vivos. Então, a gente começa a entender aí, ó, que o metabolismo vai atender todas as necessidades que o corpo precisa, como liberação de energia, movimentação, crescimento, tá? Tá, vocês estão entendendo? Sim? Então, a percepção e reação ao ambiente. Todo ser vivo vai receber informação do ambiente em que ele está. E aí ele vai fazer uma interpretação e responder a essa percepção, tá? A essas informações. As formas de realizar esses processos vai variar de ser vivo para ser vivo. Então, pode envolver diferentes níveis de complexidade, como uma pessoa vê um grande buraco no caminho. Ela vai interpretar, né, como um perigo. Então, ela vai mudar a rota para desviar do buraco.
Então, isso pode parecer muito simples, mas depende de uma ação coordenada do organismo para que essa pessoa faça todo esse trajeto de olhar o buraco e desviar dele, tá? Então, nós vamos estudar essa percepção no próximo capítulo. A reprodução e a hereditariedade. Então, os seres vivos, eles têm um potencial de se reproduzir, de gerar descendentes, perpetuar as espécies. Esse processo aí vai incluir materiais que vão influenciar nas características, no desenvolvimento, que são transmitidos para os descendentes, que é o que chama de hereditariedade, tá? Podem marcar tudo isso que a tia tá falando. Que nós temos uma família, tá vendo? Ó. Tá? As características da mãe são passadas para os filhos, no processo dos pais, na verdade, né? Que a gente tem aqui uma família. Então, nós sabemos que as características dos pais são passadas para os filhos, tá? Na reprodução. E aí, gente, ocorre nesse processo a presença de células. Então, todo ser vivo ele vai apresentar ao menos uma célula. Então, considerada a menor estrutura que pode dizer em que há vida. A célula é a menor estrutura que existe que tem vida. E ela é chamada de unidade básica da vida ou unidade básica de vida. Entre os organismos vivos, a quantidade, os tipos de célula vai variar de um para o outro. Então, todas as células vão compartilhar elementos básicos, que aí nós vamos estudar no decorrer do capítulo, tá? Essas características, elas existem, né? Outras são típicas só dos seres vivos, e aí a gente vai ver quais que são essas, tá? E é onde a gente chama de fenômeno complexos. Em alguns casos, pode haver dúvidas, né, se o organismo deve ser considerado vivo ou não. Como, por exemplo, né, o livro traz, ó, caso esse organismo apresentar algumas características apontadas acima, mas não todas. Então, pode haver tanto quem defendesse que ele poderia ser considerado vivo, quanto quem defendesse o oposto, e isso gerou discussões. Prova disso é o vírus, né? O vírus são estruturas que apresentam diversas características de seres vivos, como capacidade de se reproduzir, composição química, metabolismo, mas não são formados por células. Então, há um debate de cientistas que consideram o vírus como vivos e outros que consideram vírus como seres como não vivos, tá bom? Ô tia, esse de vírus aí, coronavírus, é? Não, esse vírus é um vírus comum, não é o coronavírus, não. Então, o que a gente entendeu? Ó, para ser vivo, tem que ter uma composição química, tá? Tem uma composição química, tem substâncias orgânicas e apresenta metabolismo, tá bom? Então, o que é o ser vivo? Ele tem que ter composição química, substâncias orgânicas e presença de metabolismo. Anota isso aí. Todo ser vivo ele é composto por uma ou mais células, que pode apresentar formas variadas. Elas são microscópicas, que só são vistas com a ajuda de microscópio, com aparelhos, né, específicos. E existem algumas poucas células que são maiores, que podem ser vistas a olho nu. Então, os seres vivos, né, que, como as bactérias, são formados apenas por uma célula, são chamados de unicelulares. Já os seres vivos que possuem mais de uma célula, como os animais, são os pluricelulares ou multicelulares, tá? Ficou claro? Ficou claro, sexto ano? Catarina, tá prestando atenção? Sim, tia. Entendeu, Vitor Hugo? Beatriz? Ok. Marca isso aí no livro.
Então, todas as células, elas têm origem, né, de uma já existente. Então, eu preciso de uma única célula que vai originar todas as outras. Então, gente, geralmente o que vai acontecer? Essa célula vai se dividir formando duas células novas. Então, o ser unicelular, que só tem uma célula. Cada uma das células recém-formadas é um indivíduo. E quando essas células se dividirem novamente, gerarão novos indivíduos. Então, no desenvolvimento de um ser pluricelular, após a célula inicial se dividir em duas, elas permanecem juntas no mesmo indivíduo, tá bom? E que cresce até um número de células característico. Então, o ser humano, por exemplo, tem 1 trilhão de células, tá? Muitas e muitas células. O livro traz células de algas, né, unicelulares. E aí a gente tem aí, ó, um exemplo de uma célula unicelular, uma única célula. E nós temos aqui o B, que é uma pluricelular, tá? As células têm um papel estrutural e funcional. Elas são importantes no nosso organismo. Então, elas vão compor a estrutura do indivíduo, né? Como no ser humano, elas vão constituir o quê? A pele, os ossos, os olhos. Elas são responsáveis também por aspectos funcionais, como a respiração, transformação de energia, digestão, tá? Então, as células, elas são unidades básicas, estruturais e funcionais dos seres vivos. Marca isso daí, ó. Marca isso que eu acabei de falar. Importantíssimo vocês marcarem. Então, o ser unicelular, que é aquele que só tem uma única célula, ela é responsável por toda a estrutura e funcionalidade desse ser. Enquanto o ser pluricelular, ele pode apresentar grupos de células diferenciadas, com características distintas, ou seja, diferentes características, que é responsável por formar certas estruturas, desempenhar funções específicas, como, por exemplo, a defesa do organismo contra patógenos ou transportes de gases, tá? Então, por exemplo, nem todas as células do Você Sabia aqui, ó, elas, nem todas as estruturas de um ser vivo são compostas por células, tá? Por exemplo, no ser humano, por exemplo, o cabelo, pelos, as unhas não são compostas pelas células. Ainda assim, elas são essenciais para que essas estruturas existem, já que são formados por materiais produzidos nas células. Então, ó, unha, cabelo, pelos, são compostos por materiais produzidos nas células, mas não pelas células. Então, agora a gente vai ver um pouquinho de estrutura celular. A partir da observação da célula no microscópio, dê uma olhadinha aqui no canto, no meu computador está o canto aqui direito, né? O seu não sei se está no esquerdo, depende de como você está aí. Então, a partir da Nossa, observação... na tela do computador parece tão realista que a gente olha e parece desenho. Como é que é? Não entendi. É que eu olhei na tela, olha aqui no seu compartilhar dela, parece bem realista. Aí se olhar no livro já não é muito realista, só tá aparecendo aqui no. É porque esse livro meu aqui, ele é o livro online, então fica mais vivo as imagens, né? Algumas, né? Todas não. Então, ó, esse esquema aqui do lado são representações perfeitas da realidade, tá? Não é representação perfeita do que é na realidade, mas é bem aproximado do que é, tá bom? Então, assim, do que é a célula, coloração. Isso aqui, meninos, são as hemácias. São as que são presentes no sangue, tá? Então, geralmente, os componentes das células são transparentes, né? Então, as cores que aparecem aqui, ó, meninos, são artificiais. É só para facilitar entender e diferenciar uma de outra que coloca a cor, tá? Então, em se tratando de colorir, né, essas estruturas, a nossa aula já está acabando aqui praticamente.
Essa estratégia ela também pode utilizar, né, antes de analisar o microscópio, para facilitar a visualização de como que é cada uma que você está vendo. O que eu quero dizer é o seguinte, você pega uma membrana e vai visualizar no microscópio. Você não vai ver ela vermelhinha igual está aqui no desenho. Mas através da cor que é dada, dá para você identificar qual é qual, tá bom? Então, gente, o que estuda as células, né, é a citologia, é um ramo da biologia que vai estudar as células, tá? E é claro que essa descoberta foi feita no ano de 1665, que foi envolvida com várias pesquisas, várias análises e hipóteses para explicar essas características e funcionamentos de cada tipo celular. Atualmente, então, tem vários estudos, né, sobre células e ainda há muito que ser descoberto e ser estudado. Então, ó, o que vocês precisam saber é que existem diferentes tipos de células e os seus componentes podem variar, né? E apresentar 3 elementos básicos. Isso aí vocês não devem esquecer, que é a membrana plasmática, citoplasma e material genético. Isso é o principal, tá? Membrana, nós vamos só até aqui. Membrana plasmática é a estrutura que vai envolver toda a célula. Ela vai controlar a entrada e a saída de materiais, tá bom? Ela é a região dentro da membrana. E a região que está dentro da membrana é o que a gente chama de meio intracelular, tá? Enquanto a região que é fora dela é o que a gente chama de extracelular. Se a membrana ela é rompida, o conteúdo intracelular vaza, a célula morre, tá? O citoplasma é tudo que vai preencher o interior da célula. E aí ele tem dentro dele citosol, que é um líquido viscoso, que é composto de água, organelas, que vão desempenhar as funções específicas da célula, e elas podem ser envolvidas por membranas ou não, tá? Caso elas são chamadas de organelas membranosas. E o material genético? Lá, gente, no material genético é onde está a nossa característica hereditária. É aquela característica que é transmitida aos descendentes. E esse material genético é chamado de DNA, tá? Que cientificamente se chama ácido desoxirribonucleico, tá bom? E é onde contém todas as informações que vai orientar essa célula, desenvolver ela e o funcionamento dela, tá? É lá no DNA, que é o que a gente chama de código genético. Então, a gente tem aqui, ó, DNA lá dentro, membrana plasmática, que é o que tá por fora, e o citoplasma, tá bom? Então, nós vamos só até aqui hoje, página 8. Nós continuamos com as células procarióticas e eucarióticas depois. Viu que eu falei para vocês que existe uma diferença? Nós vamos estudar na próxima aula. Perguntas? É legal, não é, o assunto? A Nicole tá falando que é e tá bocejando com sono. Né, Nicole? Tá com sono, né? Ai, meninos. Tenham uma boa tarde. A gente se encontra amanhã com geografia, tá? Fiquem com Deus. Qualquer coisa é só me chamar no zap. Tchau, tchau.